Losso. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus que nós estamos aqui pedindo licença para todos os guarapauanos e as pessoas que nos têm dado a honra de assistir o programa J. Losso Imóveis, para trazermos aqui mais os blocos J. Losso Informações, todas as semanas trazendo aqui novidades, coisas boas e coisas positivas de Guarapuava. E sempre assim, quando na atividade nossa, lá do dia a dia, não só no ramo imobiliário, mas em qualquer atividade, aparecem coisas que se tem que fazer, ditames legais que tem que se cumprir. E dentre essas, hoje assim, a gente fala muito, vai vender uma propriedade rural, tem que seguir alguns trâmites que tem que ser feito. E como a gente utiliza muito esse serviço, eu convidei um profissional da área, que é o Flávio Borbulhan, ele é engenheiro agrônomo e ele é sócio proprietário da Apoio Geomática. E ele, então, convidei ele, Flávio, vamos lá contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre georreferenciamento, falar um pouquinho sobre CISLEG, para as pessoas irem entendendo isso, quem tem propriedade rural, é muito interessante as informações que ele vai dar aqui. Flávio, muito obrigado por aceitar o convite, novamente vir aqui contar alguma coisinha pra gente, transmitir os conhecimentos do Flávio na área dele aí, que é muito importante para mim, e esse é o objetivo do programa J. Losso. Então tá aí para a saudação inicial do Flávio e se sinta à vontade para bater um papo bem informal aqui. Doutor José, eu que agradeço o teu convite, para mim é uma honra cada vez que eu recebo o teu convite para participar do seu programa. Eu quero agradecer e desejar uma boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Obrigado. Flávio, então a gente está lá lidando sempre com um documento com você, né? Então eu queria, assim, a título já de, para quem está lá preocupado com a propriedade rural, nos explicar o que é o georreferenciamento no primeiro momento. Flávio, sim. O georreferenciamento é uma terminologia técnica que basicamente é você mapear sua propriedade rural usando coordenadas geográficas. Se você pensar nos documentos de antigamente, pensar nos procedimentos que existiam antigamente no mapeamento das propriedades, começava assim a descrição. A partir de um marco de embuia cravado no portão da propriedade, segue por diversos rumos e distâncias, até chegar num toco de embuia, né? E aí você segue pelo... E é uma descrição imprecisa. Entendi. Porque ela referencia a descrição a porteira do imóvel, referencia a descrição, um toco de embuia que pode ser arrancado e não mais e desaparecer a referência. O georreferenciamento tem essa particularidade. O mapeamento que você faz está referenciado às coordenadas geográficas do planeta. Então, com latitudes e longitudes, de tal forma que, se a cerca for desmanchada, se o portão for destruído e mudar de lugar, você não perde a referência do teu imóvel. O georreferenciamento é então isso. Você referenciar teu imóvel ao geo, a coordenadas da Terra, que são as latitudes e as longitudes. Legal. E quando a gente fala assim, vamos fazer o georreferenciamento para o INCRA, tem... por que essa conotação daí? A gente fala, vou fazer para o INCRA. Tem alguma diferença para outra? Na verdade tem, né? Porque o georreferenciamento, como eu disse, é a referência da sua propriedade ao geo, à terra, às coordenadas geográficas. Quando você georreferencia para o INCRA, o que tem de diferente nisso é o grau de precisão. O INCRA normatizou todos os procedimentos que você deve ter para fazer um trabalho técnico para ser aprovado no INCRA. E a precisão que o INCRA exige é bastante rigorosa, né? Você pode cometer um erro de no máximo meio metro para cada ponto da divisa da propriedade. Certo. E essas coordenadas vão ser em algum momento conferidas, não pelo INCRA, mas pelo seu confrontante. Quando o seu confrontante medir a área dele, ele vai ocupar os mesmos marcos, os mesmos lugares que você ocupou. E vai mandar a coordenada que ele obteve para o INCRA também, assim como eu mandei as minhas coordenadas. A hora que o INCRA confrontar esses dois trabalhos, se houver uma divergência maior que meio metro entre o meu trabalho e o trabalho do confrontante, o INCRA vai suspender a certificação dos dois imóveis. Entendi. E vai arbitrar qual é o trabalho que vai ser aceito. Certo. Em função de todos esse rigor que o INCRA está impondo ao trabalho, o georreferenciamento para o INCRA é um trabalho mais rigoroso,
tem que ser usado equipamento mais caro, porque eles nos dão uma acurácia, uma precisão melhor de trabalho de campo. Entendi. Então, o gel para o INCRA é um georreferenciamento normal, com mais rigor, com você precisa ter mais precisão no seu trabalho. E assim, Flávio, a gente é leigo, mas assim, todas as propriedades têm que fazer isso, vão ter que fazer isso está sendo já exigido, quando que vai ser obrigatório fazer, existe alguma coisa nesse sentido? Então, para fazer o georreferenciamento para o INCRA, já existe uma obrigatoriedade para todas as propriedades menores que 500 hectares. Né? Em que momento que isso é exigido? Quando você, proprietário de uma área menor que 500 hectares, for vender o seu imóvel, no momento da transmissão desse imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, o cartorário deverá exigir a certificação do seu imóvel junto ao INCRA para que o procedimento possa ser feito. Esse é um dos momentos em que é feita essa exigência. Certo. Na hora que você transmitiu um imóvel de A para B, de um proprietário para outro proprietário, do vendedor para o comprador. Existe um segundo momento onde o georreferenciamento junto ao INCRA é exigido, no momento que você fizer o seu recadastramento do seu CCIR, que é um cadastro do próprio INCRA. Certo. No momento que houver um recadastramento do CCIR, o INCRA passa a exigir o georreferenciamento como um dos documentos desse recadastramento. Então, é um segundo momento que o georreferenciamento é exigido, na transmissão do imóvel ou no recadastramento do CCIR. Entendi. E aí, Flávio, tem uma pergunta, porque isso ele vai lá para o registro de imóveis, né? Sempre quando eu vou pegar a matrícula, uma curiosidade minha, ele fica registrado na matrícula, esse procedimento? Quando você faz o georreferenciamento junto ao INCRA, você elabora um novo memorial descritivo. Certo. E aí, aquela matrícula anterior, ela é extinta e é aberta uma nova matrícula com uma nova descrição. Inclusive, é bom que as pessoas saibam, o georreferenciamento ele é retificador de matrícula. Então, nesse momento, você, quando fizer o seu georreferenciamento, você não vai encontrar exatamente a mesma área que estava descrita na matrícula anterior. Vai haver uma variação em função da técnica de trabalho, em função de algum tipo de erro que possa ter sido cometido no passado. O fato é que essa nova área encontrada, ela vai ser atribuída à nova matrícula. Quer dizer, a informação anterior vai ser extinta e vai se valer a nova informação encontrada, de tal forma que você está retificando o seu documento sem precisar fazer um procedimento judicial. É uma retificação, vamos dizer, administrativa. Em resumo, seria a realidade mesmo que está lá. Você passa, o teu documento passa a descrever a sua realidade, o que hoje não é bem verdade o que acontece. É comum você ter uma realidade desencontrada do documento. Isso você, trabalha no ramo, percebe que você lê, às vezes, um documento de um imóvel e não corresponde àquilo que está no campo. A proposta hoje, com essa nova legislação, é que o documento reflita a realidade do campo. Com certeza. Flávio, peço uma licença aqui para você, para nós chamarmos dar um bloco de imóveis para venda e para locação. É com vocês aí. Aqui tem J. Losso. Nós estamos aqui na rua Marcondes Sobrinho para apresentar 3 terrenos de venda. Ele fica aqui, essa rua é de esquina e fica bem aqui na frente da garagem da Pérola do Oeste, que é um endereço bem conhecido de todo mundo, e daqui uma quadra da avenida, aqui da Avenida Manuel Ribas. Então é uma excelente oportunidade. Como vocês podem ver, os terrenos são acima do nível da rua. E dentro desse espaço aqui, são 3 terrenos. O primeiro, da esquina aqui, ó, ele é 15 por 30. E os outros 2 são 12,5 por 30. Então é um tamanho bem bom de terreno. Dá para você fazer um projeto de uma casa bem legal. E essa região aqui, ela é muito valorizada. Está crescendo bastante essa região por ficar próximo da avenida. Ela é muito valorizada mesmo. Então venha até a J. Losso conferir essa opção desse terreno. E além desse, perto daqui, a gente tem mais uns 3 ou 4 terrenos que ficam aqui no Conradinho, aqui embaixo, para vender. Então, venha até a J. Losso e a gente traz você para ver esses que eu estou apresentando aqui, esses 3, e os outros que a gente também tem. Então, a gente tem terrenos assim, de vários preços, a gente tem certeza que um desses terrenos vai acabar ficando adequado ao seu orçamento. Então, venha até a J. Losso, fale com os consultores que nós temos lá e eles vão orientar você para fazer uma excelente compra. Estamos aqui no Rua Quintino Bocaiúva, bem no centro da cidade de Guarapuava. Melhor endereço que esse, só você olhando pelas imagens. Estamos na frente da loja São Pedro. Aqui nós temos uma oportunidade única para você na J. Losso Mobiliário. São 580 metros quadrados de área construída.
Você que está nos assistindo nesse momento, tem um filho, neto, sobrinho, alguém da família que quer ter o seu próprio negócio. Aqui está uma oportunidade, uma loja com mais de 60 anos de tradição, com clientela garantida e fiel, faturamento garantido também. O proprietário vende o imóvel, todo o terreno e construção, vende só o estoque e instalações e loca o prédio para você. Então, como você quiser fazer e como ficar melhor para você. A J. Louça está autorizada a receber outro imóvel no negócio e o Sr. Pedro é um negociador nato, por isso é fácil fechar o negócio. Venha conhecer essa oportunidade única que está entrando na J. Louça Imobiliário. E sabe que na J. Louça você não compra um imóvel, você adquire um patrimônio. Venha conhecer uma oportunidade única como essa na J. Louça. Aqui tem J. Louça. Nessa semana, então, nós estamos conversando aqui com o Flávio Borbulhan, né? Ele é engenheiro agrônomo e é sócio proprietário lá da Apoio. E a gente está falando aqui sobre georreferenciamento, muito importante a explicação que o Flávio nos deu aqui. Flávio, você estava falando então do georreferenciamento. Vamos fazer esse mapeamento, vamos acertar essa documentação, vamos ficar com a matrícula realmente do que a gente tem. E também daí se fala muito em reserva legal, averbação de reserva legal, tá todo mundo meio preocupado no interior, né? O que é isso? Tem que averbar isso? CISLEG é um palavrão, né? Então, eu queria que o Flávio desse pra gente, em linhas gerais, o que vinha a ser o CISLEG, o que é reserva legal, faz parte do georreferenciamento, como é que funciona isso? Então, a reserva legal é uma exigência de âmbito federal, é uma lei federal de 1965, que é conhecido como Código Florestal, e exige que 20% do imóvel fique reservada com vegetação nativa. Reserva legal, então, está relacionada a uma lei federal. O CISLEG é um cadastro estadual, né, implantado pelo governo do estado do Paraná, que gerencia as reservas legais, né? O órgão ambiental do Estado, que é responsável pelo gerenciamento das reservas legais e das questões ambientais, é o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, que é conveniado com o IBAMA. O IBAMA é o órgão federal que deveria fazer esse papel, e o IAP é o órgão estadual que é conveniado e executa a política ambiental no Estado do Paraná no lugar do IBAMA. O IAP, na execução da sua política florestal, na sua política ambiental, criou o CISLEG, que é um cadastro estadual. Então, quando você está fazendo o CISLEG para o IAP, você está, ao mesmo tempo, fazendo a reserva legal, que é exigência federal, que é fiscalizada pelo IBAMA, né? Então, o CISLEG nada mais é do que um cadastro estadual que gerencia as reservas legais e as áreas de preservação permanente dos imóveis cadastrados nesse CISLEG junto ao IAP. Entendi. Então, entre aspas, né, Flávio, presume-se que teria que ter esse 20% em todas as propriedades, né? Porque já que você falou que é lá de 65. Mas isso, não existe isso, tal, tem que, agora tem que, não se cobrou isso nesse período. Isso. Então, eu assim perguntaria, todas as propriedades vão ter que fazer esse registro no IAP? Como que fica lá na questão do documento, quando ele vai transferir, né? Como que fica isso, essa situação? Todo tamanho de propriedade tem que fazer, tem uma obrigatoriedade, tem um prazo para fazer? Isso. No momento, hoje, a legislação estabelece que todas as propriedades, independente de tamanho, estão obrigadas a fazer a sua reserva legal, a averbação da reserva, o seu cadastro no CISLEG. Existe um prazo que foi estabelecido até junho do ano que vem, então até junho de 2011, e esse prazo estabelece que todas as propriedades nesse prazo devem ter pelo menos um protocolo junto ao IAP do seu CISLEG já protocolado no IAP, né? Se não houver nenhuma prorrogação de prazo, o prazo final para se fazer o CISLEG é junho do ano que vem, para todas as propriedades no momento. Certo. Existe uma gestão para que a legislação mude, né? Mas isso ainda está passando pela Câmara, não existe ainda a aprovação, está em debate no Congresso Nacional. No momento, todas as propriedades têm que reservar 20% da sua área com vegetação nativa. Aquelas que não tiverem, existem outras possibilidades de fazer servidão florestal, de buscar essa reserva não dentro da sua propriedade, mas numa propriedade fora, em outra propriedade vizinha ou que esteja pertencendo à mesma bacia hidrográfica da propriedade. Tá, aí, Flávio, uma curiosidade que eu perguntaria, assim, eu estou vendendo um imóvel rural. Eu vou fazer essa venda, fazer essa transferência, assim, eu vou fazer o caminho. Daí, não tendo essa averbação feita,
Isso é impeditivo? Como que eu posso fazer a sequência dessa negociação? Então tem que observar a seguinte variável.